Olá, professores de dança, sejam bem-vindos. Aqui é mais um vídeo. Eu sou Maurício Areias, sou professor de dança e estou aqui hoje para falar com vocês sobre aula para iniciantes. Como é esse tipo de aula? Como é a estrutura de aula? Qual o tipo de exercício adequado? E como deve se comportar o profissional que trabalha com iniciantes. Então, me acompanha aí até o final desse vídeo, que a gente vai falar sobre esses assuntos. Vou tentar me aprofundar o quanto for possível durante o período do vídeo aí, para vocês tirarem dúvidas e se por um acaso, mesmo depois do vídeo, vocês ainda tiverem com dúvidas, basta me mandar um direct ou deixar um comentário aqui embaixo que eu respondo as dúvidas para vocês, tá certo? Então, o tema da nossa aula de hoje é como deve ser uma aula de dança para alunos iniciantes. Então vamos lá. A primeira questão que a gente vai considerar aqui sobre a aula para iniciantes é que nós temos dois tipos de iniciantes. A gente tem os iniciantes crianças, né? O infantil, e a gente tem também o iniciante adulto. Hoje em dia, a dança para adultos está bem difundida, então existem muitas pessoas que estão entrando na dança, né, iniciando no mundo da dança, mas já são adultos. Então, vamos até o final desse vídeo falar sobre muitos desses detalhes dessas aulas. A grande diferença da aula de iniciante para adulto e a aula de iniciante para crianças é que quando você trabalha com adultos, a sua linguagem precisa ser diferenciada de quando você trabalha com crianças. Uma aula para adulto, você pode usar uma linguagem mais rebuscada, você pode dar outros tipos de exemplo. Numa aula para crianças, você já vai ter que levar os exemplos para o mundo infantil, né? Dentro daquele contexto, daquilo que as crianças já estão habituadas e que elas vão conseguir entender. Então, com relação à estrutura da aula, isso tudo não vai ser tão diferente, mas a linguagem realmente precisa ser dosada quando o iniciante é adulto ou quando o iniciante é criança. Tá certo? Então, partindo, né, dito isto tudo aí, vamos partir desse assunto e vamos começar falando sobre a estrutura da aula para iniciantes. A aula para iniciantes obedece a uma estrutura básica de aulas que praticamente serve para quase todos os níveis. Você vai ter uma introdução da aula, que é um aquecimento, onde você vai trabalhar coisas dentro desse aquecimento. Depois você passa para uma parte de desenvolvimento da aula, a parte que a gente chama de parte técnica da aula. Cada pessoa, cada professor tem uma maneira de chamar. Mas o importante é você entender que o meio da aula é onde você vai desenvolver todo o trabalho. E no final da aula, você tem a finalização da aula, aonde você vai fazer o seu aluno voltar, de repente, à calma, ou você também tem a opção de terminar a aula num ápice, né? Terminar a aula lá em cima com relação à energia da aula. De qualquer forma, a estrutura da aula para iniciantes obedece a esse caminho. Você começa com o aquecimento, passa pelo desenvolvimento e chega até a finalização da aula. Então, vamos agora ver um de cada vez, cada partezinha da aula. Para começar, a gente vai falar aí do aquecimento. No aquecimento, a principal função do aquecimento, o nome já dá uma sugestão, né? Que a gente vai aquecer, a gente vai elevar a temperatura do corpo do nosso aluno. Mas, Maurício, para que eu vou elevar a temperatura do corpo do meu aluno? Porque quando a gente eleva a temperatura do corpo, ele vai estar mais pronto para fazer as atividades que eu quero que ele faça depois. Pronto em que sentido? O corpo, quando você vai começando a se movimentar, você vai começando a se mexer, ele aquece e aí a musculatura começa a ficar um pouco mais solta, as suas articulações vão ficar mais lubrificadas. E aí você consegue fazer com que o seu corpo tenha movimentos de uma forma
mais aceitável e o seu corpo fica mais desperto. Agora, a grande questão do aquecimento, na minha opinião, o que eu gosto muito de fazer no aquecimento, principalmente para a aula de iniciantes, é a gente trabalhar um pouco de concentração. Muitas das vezes o aluno que é iniciante, tanto criança quanto adulto iniciante, às vezes ainda não está acostumado à concentração que a aula de dança precisa. Para você fazer uma aula de dança e aproveitar ela no seu todo, você realmente precisa estar presente na aula. Você tem que estar ali com a sua atenção voltada para dentro da aula. Então, você já no aquecimento vai trabalhar a concentração do seu aluno. Mas como trabalhar a concentração do aluno? Fácil fazer isso. Você vai trabalhar a respiração. Quando a gente se concentra, quando a gente se conecta com a nossa respiração, a gente leva a nossa atenção para o nosso corpo e, consequentemente, a gente leva a nossa atenção para o momento presente, o momento onde eu estou. Porque uma vez que eu estou prestando atenção na minha respiração, eu estou concentrando a minha atenção toda em mim, no meu corpo. Então, sempre que você for começar uma aula, principalmente para iniciantes, coloque no seu aquecimento um trabalho de respiração, já pensando que esse trabalho vai deixar o seu aluno mais concentrado e mais conectado com o próprio corpo e, consequentemente, com a sua aula. Então, esse é o ponto principal para a gente considerar no aquecimento para os alunos iniciantes. Mas, claro, a gente também vai fazer esse trabalho de lubrificação das articulações. Então, procure movimentar cada uma das partes do corpo. Uma técnica boa para você fazer isso, que é muito usada inclusive nas aulas de jazz, é o isolation, ou isolações. É quando você isola uma parte do corpo e movimenta só aquela articulação. Por exemplo, a articulação do pescoço, você mexendo a cabeça para um lado e para o outro. E o resto do corpo parado. Você concentra a atenção só naquela parte e faz com que o aluno consiga movimentar especificamente aquela parte do corpo. Essa técnica de aquecimento, de isolation, é muito usada no jazz e ela é muito eficaz para a gente trabalhar o conhecimento corporal. Então, se a gente já introduz no nosso aquecimento esse tipo de trabalho, a gente também já vai ter um ganho quando a gente passar para a próxima parte da aula. Uma outra questão que a gente pode trabalhar aí nesse início, né, da aula, no aquecimento, é essa preparação física, ou seja, eu vou mobilizar o meu corpo, eu vou fazer com que ele se mova e que ele se conecte com a modalidade que eu pretendo ensinar. Então, quando eu estou dando um aquecimento para jazz, eu vou buscar o estilo do jazz já no meu aquecimento. Se eu estou dando uma aula de balé, eu vou buscar o estilo do balé ali naquele aquecimento. Então, são aquecimentos específicos para cada modalidade. Isso serve para a dança do ventre, para a dança de salão, para qualquer modalidade. Mas sempre você vai estar pensando que o seu trabalho nesse momento é aquecer o corpo, elevar a temperatura, lubrificar as articulações e concentrar os seus alunos no momento presente para que eles se conectem com eles mesmos e com a sua aula. Esse é o grande segredo do nosso aquecimento. Ok? Então, uma vez feito o aquecimento, você vai passar para a próxima parte da aula. E qual é a próxima parte da aula? O desenvolvimento, aonde você vai fazer o trabalho técnico, aonde você vai desenvolver e introduzir no corpo do seu aluno a técnica da dança. Então, por exemplo, se você está dando uma aula de dança contemporânea, você já fez o aquecimento e agora você vai passar, por exemplo, para um trabalho de chão, um trabalho de fortalecimento de membros superior, fazendo algumas passagens de chão e levantadas, quedas, ou seja, é a hora no desenvolvimento que você vai ensinar propriamente dito
a técnica da dança. E aí você vai passar por todos os seus exercícios, dando o exemplo aí da aula de balé, você vai fazer lá o tandi, o plié, o GT, grand battement. E sempre atento que mesmo os exercícios técnicos, mesmo depois de você já ter feito um aquecimento prévio, eles também têm uma ordem pedagógica. Então, fique atento para que a estrutura da sua aula também siga isso. Uma dica é: vá sempre do mais simples para o mais complexo. Como assim? Se você, por exemplo, vai ensinar um exercício que une várias partes do corpo, por exemplo, você vai ensinar o aluno a fazer um tandi devant com a movimentação do braço e da cabeça. Se é a primeira vez que ele está aprendendo a fazer o tandi, você pode buscar fragmentar esse exercício. Você vai ensinar primeiro a parte dos pés, o que eu vou ter que fazer aí com a perna. Assim que ele entender e conseguir já executar o que é para fazer com a perna, aí você vai introduzir a movimentação do braço e posteriormente você vai introduzir a movimentação da cabeça. Se você, num primeiro momento, já partir para o movimento mais complexo, pode ser que esse seu aluno iniciante, que é o nosso assunto, não consiga acompanhar esse desenvolvimento da sua aula. Então, isso pode causar várias coisas. Ele pode ficar desmotivado, ele pode achar que ele não consegue acompanhar e que aquela aula não é para ele. Então, se a gente está falando de uma aula para iniciantes, você provavelmente no primeiro dia de aula nem conhece aquele aluno. Então, você primeiro vai buscar o que aquele aluno já é capaz de fazer para em seguida você partir daí, da onde ele já consegue, para aprender as outras coisas. Isso não quer dizer que você vai diminuir o seu trabalho técnico. Isso não quer dizer que você vai facilitar a sua aula. Não. Isso só quer dizer que você vai ter um caminho especial para aquela aula, porque ela é uma aula para iniciantes. Então você vai saber até onde o seu aluno já foi, né? De acordo com o conhecimento que ele tem do próprio corpo, para você, a partir daí, ir introduzindo a técnica da dança que você escolheu trabalhar. Seja ela qual for a técnica ou o estilo de dança, todos eles têm a sua técnica e você vai introduzir. Essa é a melhor maneira de fazer para iniciantes. Você fragmenta, você parte do movimento simples até chegar no movimento complexo. Afinal de contas, se ele está fazendo uma aula com você e ele não pretende fazer somente essa aula, essa não é a única aula que ele vai fazer 1 ano, 2 anos, 9 anos de aula com você, não queira acelerar o processo, porque é importante que ele entenda cada pedaço do passo, para que quando ele juntar tudo, ele tenha consciência do que ele está fazendo. Então, nessa parte da aula, a parte do desenvolvimento, onde você vai trabalhar a técnica, é muito importante você fazer com que o seu aluno entenda realmente cada parte. Aí, também há uma diferenciação para alunos adultos e para alunos crianças. Com alunos crianças, às vezes as crianças elas são mais espontâneas, né? Geralmente elas querem mais, estão mais abertas ao fazer, ao errar, elas se permitem muito mais errar. Ao contrário do adulto. Às vezes o adulto ele fica com um pouco de vergonha quando ele não sabe, fica acanhado, às vezes nem quer fazer aquele passo porque ele tem medo de errar. Então, quando você vai partindo assim do simples para o complexo, ele vai entendendo o caminho e vai perdendo esse medo de errar, porque ele vai reconhecendo que ele já sabe fazer uma parte. E aí, você, professor, pode, por exemplo, dizer para ele assim: olha, faça o que você consegue e a partir daí a gente vê como a gente faz para melhorar. Um exemplo é se o seu aluno chegou na sua turma de iniciantes, mas a sua turma já tinha começado há algum tempo. E aí, esse seu aluno novo é introduzido na turma, isso acontece muito na turma de adultos, né? Então ele entra na turma, mas ele nunca fez. E você já tem alunos que já conseguem, já dominam uma parte do movimento. Por exemplo, você já deu lá o GT e eles
os seus alunos que já estão com você já conseguem fazer o GT. E esse aluno novo não sabe nem ainda o que é o GT. Não sabe que GT quer dizer lançado, que é um passo lá do balé. Ele não conhece ainda isso. Então, na primeira aula dessa pessoa, você pode dizer para ele assim: olha, fique fazendo a parte dos pés, que eles já estão há mais tempo, já estão fazendo os braços também. Isso você vai deixar o seu aluno à vontade para ele fazer. Ah, mas se ele quiser tentar fazer o braço também, você pode permitir que ele faça, mas você já pode orientar que os outros alunos também já passaram por essa parte de fazer só a parte das pernas, por exemplo, e agora já conseguem conciliar a perna com o braço. Quando essa explicação fica clara, o aluno fica mais confortável. E é bem legal a gente deixar o nosso aluno iniciante confortável na aula para que ele possa aproveitar, porque é um mundo novo para ele. Então, se ele fica mais confortável, ele se libera mais desses medos e aí o progresso dele é muito maior. Ainda falando aí da parte do desenvolvimento, é dentro dessa parte do desenvolvimento da aula que você também vai fazer o trabalho específico de fortalecimento, com exercícios que você vai escolher, exercícios que podem usar o chão, exercícios que podem usar o peso do próprio corpo, exercícios que podem usar até algum outro elemento que você queira trazer para a sua aula. Então, toda essa parte também de fortalecimento vai estar aí dentro. E você tem que ter esse cuidado de orientar o posicionamento do corpo para que o fortalecimento aconteça com o corpo na posição correta. Por exemplo, a gente tem o fortalecimento de pernas que é feito com o grand plié, que a gente faz no balé clássico, no jazz, na dança contemporânea. Muitos são essa técnica do grand plié é usada para muitas modalidades. Mas um grand plié aprendido incorretamente, que você faz deixando os seus pés numa posição incorreta, que você não toca os calcanhares no chão para subir, por exemplo, ou que deixa os joelhos cair para frente, se ele aprende esse exercício de uma forma errada, ele vai levar isso para o resto da vida dele toda. Então, nos exercícios de fortalecimento, é muito importante que você consiga fazer o seu aluno posicionar o corpo de forma correta. Tá certo? Agora, um outro detalhe, muita gente tem esse tipo de dúvida na aula de iniciante, que é o trabalho de flexibilidade. Eu vejo muitos professores, inclusive até professores que já trabalham há muito tempo com dança e que ainda não entenderam essa diferença, que não dominam essa diferença de flexibilidade, um trabalho de flexibilidade e o trabalho de alongamento. Então vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. É o seguinte, o alongamento é um método, é um meio de eu melhorar a minha flexibilidade, que é uma qualidade física. A gente nasce com um potencial de flexibilidade e a gente pode trabalhar. A flexibilidade é o quanto eu consigo de amplitude dos meus movimentos nas minhas articulações. Então, se eu consigo perna, eu... Deu uma travadinha aqui, eu vou voltar a essa parte. Então, falando da flexibilidade, a diferença da flexibilidade com o alongamento. O alongamento é um meio de trabalho da flexibilidade. A flexibilidade é uma capacidade física. Você já nasce com um potencial de flexibilidade e a sua genética, a sua carga hereditária vai influenciar nisso. Inclusive o gênero também influencia. Geralmente as mulheres têm um potencial de flexibilidade maior do que os homens, mas não quer dizer que elas são mais flexíveis assim de graça. Se todos os dois trabalharem igual, a mulher tende a ser mais flexível. Mas não é uma regra de bater martelo, mas hereditariamente, o que a ciência já estudou, diz isso. Tá certo? Então, para tirar essa dúvida, pensamos assim: eu quero fazer o meu trabalho lá de flexibilidade. Então eu vou pensar que eu vou melhorar essa minha flexibilidade. Uma das maneiras é com o sistema de alongamento. Aí eu posso fazer um alongamento estático, eu posso fazer
um alongamento balístico, que é aquele que a gente fica pulsando naquela posição. Eu posso fazer um alongamento dinâmico, onde eu vou passar por cada posição sem parar o movimento, né? Como, por exemplo, a yoga usa o estático e também o dinâmico, passando pelas posições ou ficando na posição. E aí, de acordo com o seu aluno, de acordo com o seu método de trabalho, você vai escolher qual é o melhor para você. Existe um outro sistema também de trabalhar para melhorar a sua flexibilidade, a sua capacidade física de flexibilidade, que a gente chama de sistema 3S. E em alguns casos também algumas pessoas chamam de contrai e relaxa. Depende aí do que a pessoa segue. Mas de fato é o quê? É um tipo de alongamento que a gente chama de passivo. Uma outra pessoa vai forçar para você aquela articulação e você vai contrair a sua musculatura, forçando como se você quisesse ir contra o que ela está forçando. E aí vocês vão ficar de forma estática. Por exemplo, se eu quero flexionar minha mão para trás, uma pessoa vai puxar minha mão para trás e eu vou fazer força para ela ir para frente. E aí nesse trabalho de força a gente vai ficar ali estático e num dado momento ela vai falar para eu relaxar e aí ela vai empurrar a minha articulação para ir um pouco mais. Esse é um trabalho muito utilizado pelos professores de educação física, pelos fisioterapeutas, que faz parte da nossa formação, inclusive, aprender esse tipo de trabalho. E a gente na dança pode muito usar, mas com muito cuidado. Se a gente for usar numa turma de iniciante que ainda não tem muito conhecimento corporal, é melhor que a gente deixe para usar isso quando eles já estiverem um pouco mais condicionados. Então, você vai escolher o momento certo de usar cada tipo de exercício para o trabalho de flexibilidade. Então, de uma vez por todas, não confundam mais isso. Alongamento é um tipo de exercício. É o exercício que eu faço para melhorar a minha flexibilidade. Assim como a musculação é um tipo de exercício que eu trabalho a minha força, que é uma capacidade física que eu já tenho. Ok? Então não vamos mais confundir isso aí. Então, seguindo aí, a gente fez lá o aquecimento, passou pelo desenvolvimento da aula, né? Fez todo esse trabalho técnico de força, de flexibilidade, de propulsão, de tudo aquilo que eu me propus a fazer no desenvolvimento daquela aula daquele dia. E aí a gente vai passar para uma terceira parte da aula, que é a finalização da aula. Quando a gente vai terminar a nossa aula, a gente tem algumas opções. Então vamos a elas. Você pode terminar a sua aula fazendo um relaxamento, um trabalho tônico, de fazer com que os seus alunos sejam capazes de relaxar o corpo, de soltar o peso do corpo, de fazer a musculatura ficar descontraída, já que, por exemplo, você trabalhou muita força naquele dia, e aí no final da aula você faz um trabalho de relaxamento, onde ele vai descontrair toda a musculatura. É um trabalho que não é tão fácil, nem todo mundo, principalmente crianças, não tem ainda a maturidade para se deixar relaxar, de deixar o corpo ficar ali solto, por exemplo, no chão, soltando o peso do corpo e fazendo com que o seu tônus diminua, para que ele fique tranquilo e ele acabe a aula relaxado. Isso, geralmente, é um trabalho que funciona muito bem com adultos. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso para a finalização das minhas aulas de dança contemporânea. Eu gosto muito de finalizar assim. A gente pode usar técnicas de relaxamento. Por exemplo, a gente pode pegar emprestado aí da yoga, o Yoga Nidra, que finaliza as aulas lá da yoga, a gente pode usar também nas nossas aulas, não há problema nenhum, basta a gente saber o que está fazendo, dominar essa técnica, para que a gente também não atrapalhe a vida dos nossos alunos, né? E uma outra maneira de você terminar a sua aula, ao invés de você fazer o seu aluno voltar à calma, ficar tranquilo e relaxado, você pode fazer com que sua aula termine lá em cima, com a energia lá para cima. Então, por exemplo, num dia que você está fazendo uma aula que tenha algum tema específico, ou que você está vendo que a sua turma está um pouco desmotivada, ou alguma coisa aconteceu, um dia que está muito frio, por exemplo, você pode fazer com que sua aula, ao invés de terminar muito lá embaixo, termine
muito lá em cima na questão de energia, de tônus muscular no final da aula. E aí você pode, por exemplo, fazer saltitos no final da aula, fazer uma grande passada de várias vezes de uma pequena coreografia, passar várias vezes a sequência, seguidas, sem pausa, para que o aluno gaste até a sua última gota de energia. E aí você vai fazer com que ele saia em êxtase da sua aula. É também uma boa forma de terminar. E falando especificamente agora do caso dos iniciantes, é muito legal um iniciante perceber que ao final da aula ele já consegue chegar ao que ele quer, que é dançar. Muitas das vezes a gente, professor, entra nesse conflito. Os meus alunos querem dançar, mas não querem fazer aula. Aí é agora que você vai mostrar para ele que tudo que você fez na sua aula, no aquecimento, no desenvolvimento, faz com que ele dance no final da aula. Mas como isso, Maurício, que eu vou fazer isso? Muito simples. Você vai reunir todos os passos que você deu na sua aula na coreografia de final de aula, que não é uma coreografia aonde, por exemplo, você vai cobrar uma execução perfeita, um tempo de música, é apenas uma coreografia para estudo dentro da sua aula. E isso faz parte da sua aula. Então, você como professor vai mostrar através dessa ação que você está fazendo ao seu aluno que ele, usando o que aprendeu na aula, ele vai dançar. Então vamos supor, você está dando uma aula de iniciação de jazz e você nesse dia ensinou 2 passinhos. Você ensinou o tombé e ensinou um passé, por exemplo. Você vai montar para o final da aula uma sequência coreográfica simples que tenha contida nela esses 2 passos, o tombé e o passé. E aí você pode misturar isso com alguns movimentos livres de braço, algumas andadas e qualquer outras coisas que você já deu na sua aula naquele dia. Assim, o seu aluno vai entender a importância dele ter feito a aula antes de começar a dançar a coreografia do final da aula. Ele vai perceber que agora é muito mais fácil para ele entender a coreografia porque ele já aprendeu os passos. E se a gente está trabalhando com um tipo de dança, né, como é o meu caso, por exemplo, que trabalho com danças acadêmicas, onde a gente faz um curso para a pessoa se formar naquele tipo de estilo, não tem como ele dançar sem conhecer os passos. E os passos são aprendidos, conhecidos e treinados durante o desenvolvimento da aula. Então, fazendo uma coreografia final e o seu aluno percebendo que os passos que ele fez no dentro lá da aula estão ali, você não precisa dizer mais nada para ele. Ele já entendeu que a aula é o que dá para ele a condição dele dançar. E aí, você nunca mais vai reclamar do seu aluno dizer que ele só quer dançar, ele não quer fazer aula, porque ele já entendeu como funciona. E a verdade é essa. Não há como um bailarino dançar um jazz, um balé, uma dança contemporânea, sem ele conhecer os passos e sem ele estar com o corpo preparado. E o que prepara o corpo é a aula. Por mais técnica que um bailarino tenha, se ele não fez um bom aquecimento, se ele não fez uma boa aula, ele não dança da mesma maneira. E aí o seu aluno já entendeu, já percebeu isso. Então, vamos recapitular aí o que eu já falei até agora para a gente não se perder nesse emaranhado de informações. A estrutura da aula para iniciantes é a mesma estrutura que a gente usa para quase todos os níveis. A gente faz um aquecimento, onde eu vou buscar a concentração e a preparação do corpo do meu aluno. A gente faz um desenvolvimento, onde eu vou treinar a técnica especificamente daquela modalidade, treinar o corpo do meu aluno, tornar ele mais forte, mais flexível, ou seja, colocar o corpo dele dentro daquele estilo. E aí eu chego na finalização, que eu posso terminar dessas maneiras que eu acabei de dizer. Você pode finalizar a sua aula com uma energia, um gás lá em cima, com muita energia, todos eles dançando, por exemplo, essa sequência que você inventou várias vezes. Ou você pode fazer um relaxamento, onde você vai envolver, além da diminuição da temperatura, também a diminuição do tônus do seu aluno, e até você pode ensinar para eles aí
uma maneira de fazer um agradecimento, né? Como a gente faz no balé clássico, que faz lá o reverence no final da aula, certo? Então, entendemos agora a estrutura da aula de dança para iniciantes, aquecimento, desenvolvimento e finalização, e a gente precisa entender agora que essas três partes elas têm que estar interligadas. Não adianta eu dar no meu aquecimento um trabalho, por exemplo, de muito alongamento, aquecimento para as minhas pernas, se o que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento é um trabalho de braços ou um trabalho de tronco. Então, eu não aqueci o corpo de forma adequada para o trabalho que eu vou fazer. E também não adianta eu dar no meu desenvolvimento um monte de passos novos se lá no final da aula eu não vou fazer um resumo, um compilado desses passos novos. Então, uma coisa depende da outra. Eu prefiro pensar assim: o que eu vou dar de novidade nessa minha aula? Vai ser no meu desenvolvimento? Eu vou ensinar um passo novo? Então, a minha finalização vai ter uma pequena sequência coreográfica que tenha esse passo novo. E o meu aquecimento vai preparar as partes do corpo que esse passo novo precisa, que esteja aquecida, mobilizada, lubrificada, para ele conseguir fazer de uma maneira melhor. Então, quando você vai montar a sua aula para iniciantes, pense muito nisso. O que você vai ensinar especificamente naquele dia que eles ainda não conhecem e prepare o corpo deles para todo esse desenvolvimento. Então, a primeira parte que você vai montar é o meio da aula, para depois montar o início e o final, porque tanto o início quanto o final dependem desse meio da aula, e aí a sua aula fica toda interligada, o seu aluno percebe esse encadeamento das informações e aprende mais rápido, mais fácil e mais eficaz. Tá certo? Então, entendida a estrutura da aula, a gente vai passar agora para um segundo assunto, né, desse vídeo, que eu quero deixar para vocês essas informações que eu considero também muito importante. É o seguinte: como é então o profissional, como deve ser o profissional que trabalha com a iniciação à dança? O que ele precisa ter? O que esse profissional tem que fazer? Como é que ele deve se portar? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. A primeira coisa, e isso é uma coisa muito legal da gente aprender, é que se você está trabalhando com iniciantes, você precisa muito saber corrigir o aluno iniciante. É diferente a correção do aluno iniciante para o aluno intermediário e até para o aluno avançado. Por quê? Porque como o aluno é iniciante, ele ainda não domina a técnica. Então, se você se preocupar em falar, em corrigir enquanto ele está executando o movimento, é bem provável que ele nem ouça a sua correção e ele provavelmente não vai entender o que você está falando com ele. Por quê? Vamos entender isso. Porque quando ele está executando aquele movimento que é novo para ele, que ele nunca fez, ou que ele ainda tem dificuldade, ele já fez numa aula anterior, mas ele ainda tem dificuldade, toda a atenção dele, a concentração está voltada para o próprio corpo, que ele está tentando administrar em como fazer. Vamos pegar uma comparação para que vocês entendam melhor. Imagina se você já dirige, por exemplo, você está aprendendo a dirigir. Quando você aprende a dirigir, muitas das vezes para passar a marcha, você tem que olhar para o câmbio para saber qual marcha que você vai passar. Você ainda pensa nos pedais onde você tem que olhar. A sua mão fica tensa, agarrada lá no volante. Porque você é um iniciante, você ainda não domina aqueles movimentos. O seu corpo ainda não automatizou. Ele ainda não se equilibrou com aquele tipo de atividade, aqueles movimentos que são intencionais ali que você quer fazer. Com o passar do tempo, você vai treinando, vai, dirigindo cada vez mais, e aí, daqui a pouco você está dirigindo, conversando com a pessoa do lado, você está dirigindo e comendo um biscoito, e aí você vai querer até atender o celular enquanto está dirigindo, mas não faça isso, por favor. Então, mas brincadeiras à parte, você vai
fazer, o seu corpo, ele te diz, olha, não precisa mais prestar atenção aqui, porque isso aqui eu já consigo fazer sem você precisar ficar olhando usar o seu recurso visual ou focar toda a sua atenção nesse movimento. O seu corpo já automatizou e já dominou esse movimento. Assim também acontece na dança. Você vai ensinar lá o seu aluno a fazer um pas de bourrée. E aí, enquanto ele está executando o pas de bourrée, você está dizendo para ele, não, sobe mais a meia ponta, olha, faz o braço mais redondo. Ele não vai te entender, ele não vai ouvir, porque a atenção dele está voltada para o corpo dele. Muitas das vezes, ele nem vai estar percebendo o que você está falando, não sabe nem o que é com ele. Então, qual é a forma certa então de corrigir? Fica essa dica para você. Corrija antes dele fazer o movimento, dando as dicas para que ele não erre. Por exemplo, você vai dizer, olha, quando você for fazer o seu pas de bourrée, faça o braço redondo. Você vai dar mais uma informação para ele pensar, e aí você tem que estar ligado para saber se ele realmente já tem condições de pensar no braço e fazer a perna ao mesmo tempo. Pode ser que ele ainda não tenha. Mas se ele já tiver, você já passou essa informação antecipadamente. Aí ele executa o movimento, e quando ele terminar, você vai dar o feedback. Olha, você acertou aí o pas de bourrée, você fez a perna certinha, mas o braço ainda não está redondo. Então, você vai corrigir antes dele fazer o movimento e depois dele fazer o movimento. Durante a execução, você não consegue corrigir porque ele ainda não vai estar prestando atenção no que você está falando. Não que ele não queira, tá certo? Entenda isso. Não é que seu aluno não quer prestar atenção. Simplesmente, ele ainda não consegue. Ele não consegue passar a marcha e olhar para frente, como quem dirige. Depois, lá na frente, quando ele já tiver dominado o movimento, aí sim, né, ele já vai conseguir te ouvir e fazer naquele movimento especificamente. Então, fiquem sempre atentos para corrigir os alunos no momento correto, porque vai ser muito mais eficaz, vai ser muito mais prazeroso para ele, que ele não vai ficar se sentindo tão perdido. Tá certo? E também mais eficaz para você, que não vai ficar fazendo várias correções sem ter resultado. Tá? Então você vai ser mais eficaz e o seu aluno aprende mais. Uma outra questão para o profissional que pretende trabalhar aí com a iniciação da dança é que quando você termina, né, você é profissional já, você está dando aula. Mas quando você fez a sua formação lá em dança, o que aconteceu? Você foi passando do iniciante para o intermediário, para o avançado e saiu lá na ponta como um profissional. Quando você terminou a sua formação, você já se transformou em profissional e as suas aulas eram para profissionais. Quando você volta e começa a dar aulas, você precisa estar atento que essas aulas não podem ser, falando da aula de iniciante, essas aulas que você vai dar para iniciante não podem nem passar perto das aulas que você fazia quando você estava terminando o seu curso. Porque o seu curso, quando você terminou, você já estava no nível avançado. Então você precisa lembrar de como foi que você aprendeu, e isso não é uma tarefa fácil. Por isso, eu recomendo que você, que quer trabalhar com iniciação, você comece sempre voltando os passos do simples para o mais complexo e faça uma formação extra em didática, em metodologia e comece a se inteirar desses assuntos da iniciação à dança. Quais são realmente os passos que eu tenho que ensinar para o meu aluno iniciante? Com certeza não são os passos que você fazia no seu último ano de formação, lá quando você terminou o seu curso de dança. Então, preste atenção para que você não já comece a aula do iniciante achando que ele é avançado. Ele não vai saber fazer o que você já sabe fazer e nem vai entender os passos no mesmo tempo que você a entende já. Por quê? Afinal de contas, ele ainda não sabe. Não suponha que ele sabe, porque ele não sabe, ele é iniciante. Então você tem que ensinar realmente tudo. Então, um ponto que a gente tem que colocar aqui é: você, professor da iniciação, é responsável pela formação de base do seu aluno. Toda a base da técnica vai vir aí na iniciação. Então você é responsável de apresentar para o aluno o mundo da dança.
O seu aluno vai conhecer através de você, o professor da iniciação dele, como funciona o mundo da dança. Muitas das vezes nas minhas turmas de iniciação, eu tomo muito cuidado de dizer para as pessoas que, olha, agora a gente vai fazer uma diagonal. O que é isso? É um exercício que a gente faz se deslocando, indo de um extremo da sala, né, de um canto da sala até o outro canto. Porque o meu aluno iniciante ainda não sabe. Ele pode conhecer a palavra, o termo diagonal, né? Às vezes ele é até um professor de matemática. Ele ou já estuda matemática e sabe o que é diagonal. Mas a diagonal da aula de dança é outra coisa. Então eu preciso explicar isso também para ele. Contar ao seu professor, contar ao seu aluno que ele ouve uma música e que essa música, por exemplo, é contada em tempos de 8. O aluno, muitas das vezes que chega para começar as aulas de dança, ele não sabe isso. E se ele for criança, bem provavelmente ele não sabe isso, a não ser que ele tenha feito algum tipo de formação musical antes de entrar na sua aula de dança. Então, vamos refletir sobre isso. Você que é o profissional da iniciação, você é responsável pela formação da base do seu aluno e também é responsável pela apresentação dele ao mundo da dança. É através de você que ele vai entender que a disciplina é necessária, que ele vai entender que a concentração da aula durante toda a aula é necessária, qual é o tipo de comportamento, qual é o tipo de vestimento que ele tem que usar, qual é a roupa mais adequada para fazer essa aula. Você também é quem vai ensinar. Você vai ensinar qual é o melhor tipo de cabelo que ela vai usar, né? Principalmente aí as mulheres que têm cabelo grande ou os homens que têm cabelo grande, o cabelo atrapalha porque cai muito no rosto. Então, durante a aula, você vai ensinar para o aluno que para fazer a aula ele vai prender o cabelo. Ah, Maurício, mas às vezes ele pode dançar de cabelo solto na modalidade X. Ok, mas na hora que ele for dançar lá no final da aula, então ele solta o cabelo, se liberta aí da borrachinha e dá o seu show e se diverte com o cabelo solto. Mas na hora de aprender, é melhor que ele esteja com o cabelo preso, porque é mais uma coisa para distrair o aprendizado dele. Então, até esse detalhe, é você que vai ensinar o professor da iniciação. Vai fazer isso para o seu aluno. Ok? Então, fiquem sempre bem atentos e sejam, né, responsáveis por isso. Um outro ponto é você sempre também considerar que o seu discurso na aula, aquelas coisas que você está ensinando, né, que você vai ensinar inclusive para a vida do seu aluno, como a disciplina, por exemplo, ele não pode ir contrário à sua ação. Quer ver um grande exemplo disso? Você passa o ano inteiro conversando com seus alunos e falando que, olha, fazer aula é a base da vida do bailarino. O bailarino não pode dançar sem fazer aula. O bailarino não pode fazer aula sem fazer o aquecimento todo. Se você chega atrasado, você perde o aquecimento, isso te prejudica. A gente não passa o tempo todo falando isso para o aluno? Então, quando chega lá no final do ano e você fala para o seu aluno assim, hoje não vai ter aula não, nós vamos só ensaiar. Você está desmanchando tudo aquilo que você fez. Porque não é assim que funciona. Se você disse para ele que para ele dançar bem ele tem que se aquecer e fazer uma aula, né, que é durante a aula que o corpo vai aquecer e vai estar pronto para dançar, como é que agora ele vem ensaiar e você não vai dar aula para ele? Tá errado. Existem 1000 maneiras de você fazer um ensaio maior durante a sua aula que não seja deixando de dar a aula. Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o seu exercício de aquecimento, de repente, seja um exercício mais intenso para aquecer mais rapidamente. Você, naquele dia, não vai ensinar um passo novo para deixar mais tempo para o seu ensaio. Então, você vai dar, no seu desenvolvimento da aula, somente sequências que vão apurar a técnica que você está usando lá na coreografia. Então, tem que estar ali no seu desenvolvimento. E aí, você vai usar um pedaço maior da aula, até pegando toda a finalização da aula, para fazer o ensaio. A única coisa que você pode realmente abrir mão da estrutura da aula para usar como ensaio é a finalização.
Como eu até disse antes, se você não quiser fazer uma finalização com um relaxamento, por exemplo, você pode ficar passando a coreografia várias vezes, que vai fazer, inclusive, com que o seu aluno saia da sua aula com a energia lá em cima, né, e dê prazer a ele de dançar várias vezes a coreografia. Mas não faça isso de fazer um discurso durante o ano e quando chega lá no final do ano você comete essa ação que desmancha todo o seu discurso. Aí o seu aluno realmente não vai entender porque a sua ação foi diferente do seu discurso. Então, fica ligado nisso aí também. Discurso igual a ação. Se você informou, ensinou que realmente a aula é importante, não deixe de dar aula somente para ensaiar. Faça uma aula menor, de um tamanho menor, mas faça uma aula, sempre um aquecimento. Principalmente nesse assunto que estamos falando de iniciantes. Quando a gente está falando, de repente, lá de alunos avançados, aí o aluno avançado, ele mesmo pode fazer o seu aquecimento, a sua preparação, sozinho, porque ele já é um aluno avançado, né? Às vezes já é quase um profissional. Mas o aluno iniciante, não. Faça você e garanta e mostre para ele que realmente o aquecimento e a aula são importantes e não podem deixar de ser feitos. Tá certo? Um outro ponto, né, para a gente considerar aqui, nessas dicas aí para aulas de iniciantes, é a sua formação de professor para trabalhar com o iniciante. A aula de iniciante, seja para criança, para adulto ou até mesmo para idosos, você vai fazer aquela estrutura toda, mas você, para aplicar essa estrutura de aquecimento, desenvolvimento e finalização, você precisa ter conhecimentos extras, fora da sua formação de dança. Não é só saber dançar. Você vai precisar saber quais são os métodos, a metodologia que você vai usar. Você vai apenas demonstrar e eles vão fazer. Você vai fazer, por exemplo, no seu aquecimento, você vai usar um comando verbal, você vai falando, eles vão fazendo e você vai corrigindo? Ou você vai fazer primeiro e depois eles vão imitar o que você fez? Você vai fazer junto com eles, simultâneo, ao mesmo tempo? Vai fazendo, vai falando? Qual é a técnica? Qual é o método que você vai usar para o seu aquecimento? Qual é o método que você vai usar para ensinar um passo novo? Você vai pegar um aluno e pedir para ele fazer como exemplo, e aí você faz correções para ele, para os outros. Qual é o método que você vai usar? Se você domina todos os métodos, e é isso que a gente aprende na formação, fora da formação de dança específica, né? Numa aula de balé, você aprendeu a dançar balé. Agora, para dar aula de balé, você vai aprender didática e metodologia para ensinar balé. Assim funciona para todas as danças. E um conselho que eu dou muito para você, se você quer trabalhar principalmente com iniciantes, é estudar sobre aprendizagem motora. É um campo da ciência muito vasto, que tem muita informação e que geralmente os bailarinos que dão aula, né, que se tornaram professores, ainda não dominam o conhecimento dessa área. E é muito importante conhecer. Eu tive a felicidade na minha formação, eu sou formado em Educação Física, eu tenho especialização em Educação Física Escolar, em Dança Educacional e em Psicomotricidade, e em Dança e Consciência Corporal e também em Dança Educacional. Então, em todas essas áreas que eu passei, eu fui aprendendo um pouco, principalmente na minha formação de Educador Físico, eu fui aprendendo sobre como ensinar movimento, ou seja, como aplicar aprendizagem motora. Como que o meu aluno aprende um movimento? Como é que a cabeça dele funciona? Como é que o corpo funciona? Você precisa conhecer anatomia, fisiologia, e todas essas coisas nem sempre estão contidas. Eu, quando estou dando minhas aulas de balé, de jazz, eu procuro nomear a musculatura, os ossos para os meus alunos, para que essa informação já fique para eles. Mas é claro que se você faz uma formação e não precisa ser uma formação, por exemplo, de educação física, você pode fazer cursos e procurar informação sobre isso. A internet tem muita informação. Eu vou trazer informações aqui também para vocês. Vocês podem ficar à vontade de me pedir esse tipo de informação, o que vocês querem saber sobre anatomia, fisiologia, aprendizagem motora. Pode perguntar que, se por um acaso eu não souber, eu busco e trago para vocês aqui. Mas eu digo para vocês com toda certeza que saber esse tipo
de orientação para o professor, de principalmente aprendizagem motora, fisiologia e anatomia. Faz com que você seja um professor de dança diferenciado. Você realmente não vai ser nunca mais um professor que vai pegar um passo de uma aula de alguém ou vai pegar uma coreografia da internet e vai dar aos seus alunos assim, só por dar, sem saber o que está fazendo. Você até pode pegar exercícios de uma outra aula, de uma outra pessoa que você gostou e você acha legal, mas você vai ter a certeza de como ele funciona e para que você está utilizando esse tipo de exercício. E isso torna você um professor muito melhor. Não tenha dúvida disso. Tá certo? Então, gente, já pra gente ir aí finalizando, né? Já estamos quase terminando o nosso tempo aqui. Realmente um vídeo, uma live aqui é pouco tempo pra gente falar sobre tanta coisa, mas eu espero ter contribuído aí muito com essas dicas para você. Vou pedir, se você gostou aí desse vídeo, né? Se você chegou até aqui junto comigo, que você compartilhe com seus amigos. O meu propósito aqui é ajudar aos professores de dança a melhorarem a sua atuação, a terem uma vida mais satisfatória como professor, conseguir alcançar mais os seus objetivos e fazer com que você consiga realmente viver da dança como um profissional valorizado. Isso vai fazer toda a diferença, eu tenho certeza, para você. E esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês é um conhecimento que vem dos meus 20 anos aí de experiência com dança, como professor de dança e mais de 20 anos aí como bailarino também, tá certo? Então, uma última dica, digamos assim, sempre pense que o seu aluno ainda não aprendeu aquela coisa, por mais simples que ela seja, ensine, fale, mostre, demonstre, peça que ele faça e repita várias vezes, tá? Faça uso de nomenclaturas adequadas, como eu falei lá no início. A criança tem um tipo de linguagem, o adulto tem outro, tá? Então cuide bem da iniciação dos seus alunos para que você realmente consiga ter alunos intermediários no futuro e alunos avançados depois disso. Porque sem a base, eles nunca vão chegar lá. E aí até você mesmo pode se frustrar, tá? Então eu vou esperar vocês aqui todas as terças-feiras às 19h15 aqui no meu canal do Instagram, @MaurícioAreiasProfessor. Esse vídeo também vai ser salvo no meu canal do YouTube, Maurício Areias, Professor. E vocês podem ficar à vontade para me dar sugestões aqui de temas, de fazer perguntas, entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. É um prazer sempre poder ajudar aos meus amigos de profissão, esses profissionais que eu tenho um grande amor e que eu recebi também muita ajuda, já troquei muito e gosto de ajudar a quem dá aula de dança. Tá certo? Então vou agradecer a quem ficou aí ao vivo comigo, o pessoal que participou, que teve aqui, e me sigam aí nas minhas redes sociais, né? No Instagram, Maurício Areias Professor, na minha página do Facebook, Maurício Areias Professor, e o meu canal do YouTube que eu tô iniciando. Me segue lá, que em breve vai ter novidades lá também. Tá certo? Muito obrigado, então, pela presença de vocês até aqui. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos essas informações. Um grande beijo e até a próxima terça-feira, às 19h15.